Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus, que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados na cultura cristã de Pentateuco e na cultura judaica de Torá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Aproveite para inscrever-se no canal, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Se você já é inscrito, seja bem-vindo. A tua presença é muito importante, o teu compartilhamento, o teu comentário também é muito importante para o crescimento deste canal. Nós estamos, então, iniciando neste momento nosso trabalho e eu gostaria de agradecer a tua participação. Vamos, então, à nossa leitura comentada nesta semana. Nesta semana, estaremos estudando a porção de número 43, que tem o título de Maasei, que significa estágios. Ela vai do capítulo 33 até o capítulo 36 do livro de Números. E nós estaremos estudando somente o capítulo 33, tendo em vista que na semana passada nós fizemos um apanhado geral de toda esta porção. E por que nós estaremos estudando este capítulo 33? Porque é onde Deus ordena que Moisés anotasse todas as jornadas que o povo de Israel passaria durante a sua peregrinação no deserto. E por que é importante nós estudarmos esta porção, estudarmos este capítulo? Porque, na realidade, todos nós passamos por uma jornada, ou passamos por várias jornadas durante a nossa vida. E este deslocamento do povo de Israel ali no deserto durante 40 anos vai mostrar para nós que o que eles passaram, todos os estágios que eles passaram, significa um estágio também para as nossas vidas. Significa aquilo que nós devemos passar para alcançar o objetivo de Deus, que é chegar até a terra prometida. Chegar à terra prometida para os israelitas. Para nós hoje é chegar até a presença de Deus de forma eterna, quando assim Ele nos chamar. Então vamos iniciar a nossa leitura no capítulo 33, a partir do versículo 3. Então o nosso comentário vai começar ali, exatamente porque o primeiro estágio está quando os israelitas saíram de Ramsés, e eles saíram orgulhosos por terem sido libertos da escravidão pelo seu Deus. Isso mostrou que Adonai era superior aos deuses do Egito. Naquela época, a vitória de um povo era acreditada ao poder do seu Deus. A mensagem que nós podemos tirar é que nós devemos deixar a idolatria. O primeiro estágio a primeira jornada que nós devemos passar na nossa vida, quando entramos no cristianismo, quando entramos na presença de Deus, é deixar a idolatria. O segundo estágio, Sukkot. Eles saíram de Ramsés, o povo acampou em tendas. E diz o texto que a glória de Deus veio sobre o acampamento, demonstrando ao povo que tudo o que aconteceu e aconteceria estaria sob a proteção de Deus. O povo deveria demonstrar humildade, obediência e amor, vivendo como uma família. A mensagem que tiramos é que devemos depender de Deus com humildade. Terceira etapa, Etam, que significa relha de arado.
Cada israelita deveria colocar a mão no arado e não olhar para trás. Em Lucas 9:62, Jesus nos ensina exatamente sobre isso. E a mensagem que podemos tirar desse terceiro estágio é que nós devemos tirar as pedras com a verdade. A relha de arado é aquele instrumento que adentra na terra e tira todos os obstáculos para que o plantio da semente possa vingar. Às vezes tem pedras, tem pedaços de madeira, tem galhos e que precisam ser tirados. E da nossa vida, da mesma forma, devemos tirar as pedras, colocar a mão no arado e não olhar para trás. No capítulo 33, versículo 7, eles saem de Etã e entram em Pi-Hahirot, que significa lugar onde cresce o caniço. O texto diz que eles estavam diante de Baal-Zefon e de Migdol. Baal-Zefon era uma estátua grande de um deus idólatra e Migdol era uma torre de vigia. E aí, a volta para o lugar do caniço, nós temos a ilustração lá no texto de Isaías 42, versículo 1, que diz que nós devemos guardar a Torá e os profetas. Por quê? Porque Migdol é torre de vigia e é ali o local onde o guarda olhava e guardava, ele alertava da presença dos inimigos. E nós devemos, da mesma forma, ter como a palavra de Deus, como os profetas, os escritos, da forma como Jesus nos ensinou, devemos estudar para guardar o nosso coração de todo o mal. Quinto estágio, mará, que significa amargo ou amargura. Depois de 3 dias de caminhada desde Pi-Hahirot, eles chegam até Mará. E com sede percebem que as águas eram amargas. Existem estágios nas nossas vidas, existem momentos nas nossas vidas que precisamos enfrentar o amargor. E esta é a mensagem que tiramos deste quinto estágio. Sexto estágio, Eilim, que significa ramos. Saindo de Mará, eles chegaram em Eilim, onde havia 12 fontes, haviam 12 fontes de águas e 70 tamareiras ou palmeiras, como queira. Deus preparou este oásis para o povo pelo menos 70 anos antes. Por quê? Porque uma palmeira ou uma tamareira, ela demora em torno de 70 anos para ser produtiva em termos de frutos. Então, se o povo estava chegando ali, aquelas tamareiras, elas estavam ali preparadas para o povo de Israel quando chegasse ali. Da mesma forma, existem lugares que nós devemos chegar e descansar e saciar, porque estaremos na presença de Deus. Sétimo estágio, o mar de Suf, Yam Suf, é o local da decisão de confiar em Deus para seguir em frente. O povo encontra-se com o mar à sua frente, as montanhas dos lados e os egípcios atrás, e Moisés vai conversar com o povo, vai conversar com Deus, e Deus fala: diga ao povo que marche. É o momento da decisão e depender de Deus seguindo em frente, avançar mesmo com as dificuldades. No oitavo estágio, deserto de Sim, Midbar Sim. No deserto, a dependência de Deus torna-se mais evidente. Então, devemos enfrentar o deserto. Nono estágio, Dofka, que significa batendo. A vontade de Deus é que conheçamos a Torá, conheçamos a sua lei, e para isso ele está batendo a porta do nosso coração. E como nós acessamos a lei de Deus? Abrindo a porta do nosso coração. Então esta é a mensagem. Para acessar a palavra de Deus, devemos abrir a porta do nosso coração. 10º estágio, alush, que significa amassarei. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixar de amassar o barro
e amassar o pão. É esta a ideia que está aí no amassarei. O pão é um alimento universal e nós devemos nos alimentar do pão que é a palavra de Deus. E para isso devemos amassar o pão. Então pegamos a palavra de Deus e amassamos e lemos e meditamos e ruminamos a palavra para que possamos estar bem firmes no nosso, nos nossos estágios, nas nossas jornadas. Saindo de Alush, eles chegam em Refidim, que significa paradas, lugar de descanso. Já teve um descanso ali acima, agora temos outro. Significa que nas nossas vidas, nas nossas jornadas, nós precisamos de um local de descanso. Há momento que precisamos descansar. E por que descansar? Porque muitas vezes os opositores vêm contra nós, principalmente para evitar ou para impedir o nosso descanso. Não devemos deixar que isso aconteça. Vamos preparar o descanso, vamos chegar no local de descanso e vencer os opositores do descanso. 12º estágio, Midbar Sinai. Então agora estamos no deserto do Sinai. Nesta etapa foi entregue ou será entregue a lei de Deus para servir de orientação ao procedimento do povo. Então, ali no deserto, eles recebem a paz, recebem o shalom de Deus, recebem a lei de Deus. Shalom significa paz, harmonia, prosperidade, segurança, bem-estar e tranquilidade. 13º estágio, Kivrot Hatavá, túmulos da cobiça, local onde muitos morreram por cobiçarem as carnes do Egito. Deixar a cobiça e as facilidades da vida sem a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas buscam uma vida fácil. A palavra de Deus não nos dá esta garantia, nos dá a garantia de ter o consolo, de ter o conforto de Deus, de ter o abrigo de Deus, mas não de ter facilidades. Então vamos deixar a cobiça e as facilidades da vida sem a palavra de Deus. 14º estágio, Hatserot, que significa povos, ou povoados e ruas. O nosso testemunho deve ser visto nas ruas de todos os povoados. Vamos testemunhar a nossa fé. 15º estágio, Ritma, que significa matagal. Para que nosso testemunho possa ser visto por todos, precisamos cuidar do nosso terreno, limpar o mato e cuidar do terreno. Matagal só existe onde não há cuidado. 16º estágio, Rimon Peretz, que significa romã da brecha ou abertura, fazendo referência a Pérez, filho de Judá, que possibilitou a genealogia do Mashiach, do Cristo. Então devemos abrir-se, né? Pérez significa abertura. Então, abrir-se para os mandamentos de Deus, abrir-se para a palavra de Deus. 17º estágio, Livná, que significa pavimento. Em muitos dos nossos momentos, precisamos pavimentar os nossos antigos caminhos para que os buracos do pecado não mais nos atrapalhem em nossa jornada. Construir um pavimento santo, esta é a mensagem. 18º, Rizá, que significa ruína. Destruir os ensinos pagãos com a lâmpada do Eterno. Nós precisamos derrubar, sim, os nossos conceitos errados, aquilo que muitas vezes foi passado de forma errada. Precisamos cuidar disso. Texto de Provérbios 10, 29 e 30 e Lucas 6, 49. 19º estágio, que relatar, que significa lugar da assembleia, congregação, ajuntamento. Em todo tempo, devemos cuidar dos ajuntamentos para celebrar a união em Deus. Então, devemos lutar pela família, devemos proteger os bons ensinos. Por isso que na assembleia, na congregação, é o lugar de nós reunirmos junto com os irmãos para poder estudar a palavra. Estágio
de número 20, Har Shafer, que significa Monte da Beleza. É ali que nós devemos levar as boas novas. A palavra de Deus, ela produz vida nas vidas das pessoas. Então é esse o motivo, levar a palavra de Deus para todas as pessoas, mostrar a beleza que existe na palavra de Deus. Haradá, que significa medo, ansiedade. Desde o princípio da humanidade, o medo e a ansiedade têm feito os homens esconderem-se de Adonai. O medo do futuro pode ser benéfico, mas quando é exagerado, causa muitos transtornos. Então devemos curar o medo e a ansiedade pela palavra de Deus, que restaura a alma. Estágio 22, Makelot, que significa como congregar. Devemos ter constância em congregar, seja em família, seja em grupos pequenos, grupos maiores. Devemos estar sempre celebrando os encontros com Deus em família. Estágio 23, Tahat, que significa espera. Muitas vezes, nos nossos estágios, nas nossas jornadas, nós deveremos ter paciência, porque pode ser que estejamos passando por um momento difícil, mas vamos esperar em Deus, porque é uma virtude a ser conquistada. A paciência é uma virtude a ser conquistada. Então vamos esperar com paciência, como diz o Salmo 40. Estágio 24, Tarar, que significa parada. Devemos ter cuidado para nos nossos estágios não pararmos no meio do caminho, como fez o pai de Abraão, mas seguir em frente. Talvez uma parada estratégica, rever conceitos, rever o planejamento, mas não desistir, seguir em frente. Estágio 25, Mitkah, que significa doçura, deve ser a maneira que devemos encarar as ordenanças de Deus, alimentando-se da beleza, da doçura, que é a Torá, a palavra de Deus, os seus regulamentos. Estágio 26, Hashmoná, que significa abundância, é a recompensa pela obediência aos mandamentos. Quem obedece à palavra de Deus tem vida plena. Estágio 27, Moserot, que significa vínculos. O nosso compromisso em cumprir os mandamentos deve ser acompanhado do corte dos vínculos com o paganismo. Desfazer os vínculos errados que muitas vezes foram feitos. Estágio 28, Bnei Yaakã, filhos da distorção. Devemos tomar o cuidado para não distorcer ou modificar determinado conteúdo, sentido ou a intenção de algo. A palavra de Deus nos alerta a respeito dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Então devemos enfrentar com a palavra de Deus os filhos da distorção. Estágio 29, Hor HaGidgad, que significa caverna de Gidgad. Muitas vezes, pessoas estão dentro de uma caverna, precisando de iluminação, precisando de orientação. Então, como fazer para sair da caverna? Remeter-se aos regulamentos. Estágio número 30, Yotvatá, que significa agradabilidade. Em Isaías 58, Salmo 37, nos diz da beleza de estar com Deus e experimentar as delícias que podemos ter quando estamos na sua presença. Tudo deve ser agradável. Saindo de Yotvatá, eles entram no 31º estágio, em Avroná, que significa passagem. É um sinônimo de Pessah, ou seja, Páscoa, e deve nos incentivar a continuar adiante, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, como diz Oséias 4:3 e também no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Seguir sempre adiante. Estágio 32, Etzion Gaver, coluna vertebral, é a coluna que nos sustenta e nos faz andar, prosseguir. Como diz o Salmo 3, versículo 6.
E o Salmo 119, versículos 117 a 120, o Eterno é quem nos sustenta. 33º estágio, Kadesh, que significa santo, é a proposta de Deus para todos aqueles que querem se aproximar dele. Devemos, então, desenvolver a santidade. 34º estágio, Hor Har, que significa Monte Hor, local da morte de Arão, que foi um exemplo de humildade e companheirismo. Lembrando neste estágio que nas nossas caminhadas, em algum momento, nós iremos parar para chorar as nossas perdas, os nossos lutos. No estágio 35, Salmoná, que significa sombras. As festas de Adonai, as festas de Deus, são as sombras dos eventos anunciadores do mundo vindouro. Então, a palavra de Adonai, a palavra de Deus, a Torá, ela nos ensina sobre as festas e devemos buscar entender que estas festas nos apontam para nós aquilo que virá ainda no mundo que está prometido para cada um de nós. Estágio 36, Pulon, que significa trevas. Não tem como as trevas permanecerem diante da luz. E nós somos comissionados a levar a luz para iluminar as trevas da humanidade, como diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 17. Devemos vencer as trevas, porque nós somos luz, e onde há luz, as trevas têm que ser dissipadas. Não tem como você pegar e trazer trevas para um lugar, mas tem como você levar a luz para qualquer lugar. Estágio 37, Ovot, que significa odres de água. A água é vida, e o nosso corpo tem 70% de água. Mais de 3 dias sem água pode causar a nossa morte. A palavra de Deus em nós deve fluir como rios de água viva, como diz lá em João capítulo 4. E por isso nós devemos ser odres para reter a água viva e ao mesmo tempo transbordá-la para a vida de outras pessoas. Estágio 38, Iei Ha-Avarim, ruínas do Avarim, são as ruínas de um sistema pagão que não terá mais lugar após a instituição e a obediência da palavra de Deus. Então nós vimos também em outros estágios o alerta a respeito de quebrar os laços, os vínculos com doutrinas antigas, com obras do paganismo. E lá em Apocalipse, capítulo 18, está profetizado as ruínas do sistema atual, que é baseado nas obras de Nimrod, e vai cair. É só ler o texto. E aí, esse estágio de número 38, ele vai falar que o povo de Israel estava próximo de alcançar a terra prometida, porém, eles ainda precisavam derrubar o sistema, os costumes pagãos que estavam rondando aquele povo. O estágio 39 de Von Gad, desperdício da fortuna. Quando nós lemos em Lucas 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo, nós aprendemos que não se pode desperdiçar a palavra de Deus. Não são bens materiais, mas a palavra de Deus ela é um bem eterno, ela é um bem espiritual que deve ser cultivado a cada instante nas nossas vidas. Não devemos desperdiçar a palavra. E no estágio 40, Almon Divrata Yamah, que significa escondendo os dois bolos. Os dois bolos ou pães simbolizam as 2 tábuas que foram entregues a Moisés, as 2 tábuas da lei, e nós devemos escondê-la em nosso coração para não pecar contra a Deus. Por isso que, nesse estágio, há o alerta para que possamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Estágio 41,
Harei Ha-Avarim, montanhas de Avarim, é uma cadeia de montanhas a leste do rio Jordão, da qual faz parte o Monte Nebo, onde ocorreu a morte de Moisés. Então, aqui neste estágio, aconteceu a morte de Moisés. Então, aqui neste estágio, aconteceu a morte de Moisés, o grande líder do povo, e foi passado, então, para Josué, que adentrasse e continuasse o último estágio, passasse pelo último estágio do povo de Israel. E então, no estágio 42, nós temos Arvot Moav, que significa planície do meu pai. É o último estágio e o mais difícil, pois no local existiam muitos povos que não queriam o sucesso do povo. Por isso devemos ter muita perseverança para, depois de tantas jornadas, não cumprir o final da caminhada. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o final das coisas deve ser melhor do que o início. Devemos cuidar para terminar, para chegar ao final das nossas jornadas. Amados, nós vimos aqui 42 locais, 42 estágios que o povo de Israel passou. O interessante nós observarmos é que o povo de Israel foi ensinado por Deus durante todo este tempo, para quando chegasse à Terra Prometida, eles fossem um povo diferente. E nós vamos ver em estudos posteriores que o povo passou por esse período, mas não aprendeu de fato o que é ser um povo de Deus. Eu quero orar com você nesta hora e incentivar a que possamos ser diferentes do povo de Israel. Que na nossa jornada, nos estágios que passarmos, estarmos buscando a presença de Deus para juntos conseguirmos atingir o objetivo que Ele quer para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque vimos que na jornada do povo de Israel, em muitas situações eles foram provados, em muitas situações eles foram aprovados e em muitas situações eles também foram reprovados. Deus querido, eu quero agora pedir a tua orientação para que possamos nós ser incentivados. Meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, está conosco nessa transmissão. Todos nós possamos ser incentivados a, se porventura formos provados, que sejamos aprovados, baseados naquilo que está na tua palavra. Esta é a oração que fazemos, agradecidos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por assistir o vídeo até este momento e eu quero te convidar para que na próxima semana estejamos iniciando a leitura do livro de Deuteronômio, ou Devarim. Estaremos lendo e comentando do capítulo 1 até o capítulo de número 3. Então Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família. Este é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.